Queridos amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno para mais uma vez fazermos uma abordagem, produção de um vídeo para o quadro Ciência Espírita, dentro do Raciocínios Espíritas. E hoje nós queremos esquadrinhar aquilo que a ciência materialista, a ciência humana, qualifica como inteligência artificial. E talvez isso gere alguma dúvida, alguma curiosidade para os estudiosos da doutrina espírita, qual a consideração que o espiritismo poderia dar a um tema que inclusive surgiu posteriormente à eclosão e ao desenvolvimento da própria ciência espírita. E é uma pergunta muito justa, uma dúvida muito pertinente. E é por isso que antes de nós adentrarmos exatamente no tema de inteligência artificial, nós vamos primeiro relembrar conceitos que são extremamente necessários a essa compreensão à luz da própria doutrina espírita. Na introdução de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, em abril de 1857, quando ele vai desenvolver e apresentar os pilares da doutrina espírita, ele vai dizer assim: Introdução ao estudo da doutrina espírita. Como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, ele se prende à doutrina espiritualista, da qual apresenta uma das fases. Tal razão, porque traz no seu cabeçalho as palavras filosofia espiritualista. Então observe que Allan Kardec, ao empregar e desenvolver, criar o termo espiritismo, ele, embora esteja ainda fazendo parte de um conjunto maior de doutrinas, que é o espiritualismo, discerne-se desse todo por ser uma ciência e filosofia ao mesmo tempo, bastante específicas, que trata das causas do espírito, da origem do espírito, da destinação do espírito, das características do espírito, de como ele interage com o mundo corporal. Então observe que aqui nós estamos falando do estudo das emoções, das virtudes, e daí vem o cunho moral do espiritismo, adentrando aquilo que vai ser as características do ser espiritual que é imortal. É a isso que a doutrina espírita se dedica a estudar e analisar. Observe que toda ciência, mesmo as ciências materialistas, por mais que se auto-intitulem objetivas, ciências chamadas exatas, as ciências do raciocínio lógico, matemática, física, engenharia, todas essas, no fundo, são ciências humanas, porque é o ser humano, no uso do seu raciocínio e do seu discernimento, que desenvolve ilações, que vai concatenando informações na sua vasta memória, no seu vasto cabedal de conhecimento e tirando novas conclusões a respeito da observação que ele mesmo tem com respeito aos fenômenos que se lhe apresentam. Que a figura do observador, ela é sempre permanente em toda e qualquer ciência que nós vamos considerar. Por exemplo, quando eu estudo a física, há um observador que está analisando fenômenos naturais e, portanto, desenvolvendo raciocínios, enunciando leis a fim de explicar aquilo que ele presencia. Na ciência espírita não há grande diferença. Nós também temos um observador dotado da razão, do raciocínio lógico, que observa fenômenos espirituais da manifestação dos espíritos e que também procura, através do mesmo raciocínio e da lógica, explicar por que aqueles fenômenos acontecem. Isso significa que o ser humano, o ser vivente, participa também desse fenômeno, porque é a sua interpretação, à luz do seu raciocínio, utilizando os conhecimentos que ele dispõe, a sua cultura e os seus valores ético-morais, que, queira ou não, irão interferir nas próprias interpretações que ele dá. Portanto, o sujeito aqui, enquanto observador, participa invariavelmente do fenômeno. E isso é extremamente interessante.
Porque não há como dissociar o humano, mesmo de observações extremamente lógicas, racionais, ainda que sejam puramente matemáticas. No momento em que eu utilizo o meu intelecto, eu não posso dissociar a Patrícia intelectiva, cognitiva, da Patrícia emocional, dos seus próprios sentimentos, das suas convicções, dentro das suas idiosincrasias que foram cultivadas ao longo do tempo. Eu sou um ser completo, um ser espiritual. Portanto, toda ciência, ainda que se diga exata, objetiva, não subjetiva, como por exemplo é a psicologia, ainda assim continua sendo uma ciência humana. Todas as ciências, em verdade, pelo menos as materialistas, são humanas. Isso significa que o meu raciocínio e o meu discernimento é influenciado pelas minhas emoções. Se eu tenho o controle das minhas emoções, se eu tenho um estado de serenidade e de mansuetude, tanto mais fácil será utilizar o meu discernimento, porque eu estou no equilíbrio das minhas emoções. Se eu tenho emoções em torvelinho, isso acaba obnubilando a minha capacidade de discernir e eu fico fora da minha razão. Isso é especialmente interessante porque é uma prova cabal que, de fato, a influência daquilo que eu sinto é preponderante para a lógica e os raciocínios que eu desenvolvo. Por isso, não há uma ciência que seja exata, porque o ser humano, com as suas emoções, com as suas oscilações, participa da análise. Portanto, eu deixo a minha marca na observação dos fenômenos que transcorrem diante da minha análise e raciocínio. Ainda que eu utilize uma análise lógica pautada em padrões científicos, com uma metodologia específica, eu, enquanto ser humano, participo. Então eu a torno uma ciência humana. E aí nós podemos nos perguntar diante disso, mas isso significa que a ciência materialista não tem validade nenhuma? E como é que nós vemos multiplicados, observados em diferentes locais do globo uma mesma lei física que vale para diferentes locais quando as condições ambientais do fenômeno podem se manifestar? Como que estes observadores, se assim quisermos chamar os cientistas, foram levados aos mesmos raciocínios, às mesmas conclusões, observando o fenômeno de diferentes locais do globo, muitas vezes até de diferentes localizações no tempo? Como que isso é possível? Isso é possível porque nós, enquanto observadores, enquanto seres humanos, há algo de comum que nos toca e nos permeia a todos. E esse algo de comum é justamente a essência do espírito. O nosso raciocínio, ele pode se desenvolver e o é desenvolvido de forma sumamente diferente e particular para cada caso, a depender do acesso à informação que tivemos, das nossas vivências, das nossas experiências, da nossa cultura, do tempo no qual vivemos. Mas há uma característica que nos é comum à nossa consciência, que é feita à imagem e semelhança de Deus e que está guardada nos refolhos mais íntimos do nosso psiquismo. E é por isso que, através dessa observação, nós somos levados a ter conclusões para o mesmo fenômeno que tendem a chegar no consenso. Isso significa que não há observação objetiva dos fatos. Se eu sou um ser subjetivo, ainda que eu tente não ser parcial, eu participo da análise. Portanto, a minha análise sempre vai ser pessoal e terá um conteúdo emocional. Ainda que esse conteúdo emocional seja controlado, que eu consiga filtrar as manifestações que dizem respeito ao meu achismo e eu busque justificativas lógicas para defender a minha ideia, aquilo sempre vai ter a minha marca pessoal. Daí o fato de explicar que toda ciência é em si mesma humana. Assim como Allan Kardec, na ciência espírita, vai colocar em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai falar a autoridade
da doutrina espírita e vai apresentar o controle universal do ensino dos espíritos, ele vai dizer uma coisa que é absurdamente importante para nós, estudiosos do espiritismo, que há dois grandes motivos que conferem essa autoridade ao ensino dos espíritos. O primeiro é o uso da razão. Allan Kardec sempre utilizou a razão e o raciocínio para avaliar os conhecimentos trazidos pelos espíritos e ver o que era pertinente ou não de acordo com os conhecimentos. E isso o livrou de muitos escolhos, e ainda hoje nos livra, porque ele sabia que os espíritos eram as almas dos homens que habitaram na Terra e que têm as suas particularidades, a sua evolução moral, mais ou menos elevada a depender do grau de aperfeiçoamento de cada indivíduo. E o segundo grande trunfo da autoridade da mensagem da doutrina espírita está justamente na universalidade dos ensinos. Significa que eu recebo uma mensagem que tem o mesmo teor essencial aqui e em outro local geograficamente diferente, outra pessoa recebe uma mensagem que essencialmente tem o mesmo fundamento, ainda que nós não nos falemos, que nós não nos conhecemos, assim o é. Justamente porque a mensagem essencial ela não é detida por apenas um espírito, que é o detentor de toda a sabedoria, mas sim permeia a uma coletividade, uma pleiade de espíritos que tem aquele conhecimento moral. E é justamente aí que há toda similitude com a ciência materialista ou ciência humana. E isso não confere nenhum demérito às conquistas da ciência. A ciência, inclusive, tende a rechaçar as próprias ciências humanas por terem uma característica notoriamente subjetiva. Por quanto tempo a psicologia foi inclusive contestada em termos de sua validade, se realmente poderia ser considerada como ciência, por não ter esse viés lógico-matemático. Mas o que nós vamos ver nesse vídeo, e por isso a importância de falar sobre inteligência artificial, é que o humano está em tudo, mesmo nas ciências mais lógicas e aparentemente mais objetivas. O humano é o ser subjetivo. Faz parte da sua essência, da sua natureza. Porque, como o modelo sistêmico quântico já aponta que a presença de um observador influencia no fenômeno físico. Por exemplo, quando nós vamos analisar o experimento mental do gato de Schrödinger, desculpem a pronúncia, nós observamos que a decisão e a fatalidade do gato vivo ou do gato morto só se dá efetivamente quando o observador participa do experimento e abre a caixa. Até lá é uma incógnita, não é possível saber. Ou ainda, se nós quisermos estudar o princípio de incerteza de Heisenberg, nós também não podemos precisar. Mas o que é que tudo isso tem a ver com a inteligência artificial? Quando nós vamos analisar a definição da inteligência, nós temos que é um conjunto de todas as faculdades intelectuais, passando por memória, imaginação, juízo, raciocínio, abstração e concepção. Só por aí, pela própria definição de inteligência, sabemos que o esforço de produzir artificialmente uma é impossível,
que a inteligência artificial será um conjunto de programações reacionárias com base a uma estrutura previamente formada, ou seja, é um simulacro com respeito a uma cópia imperfeita daquilo que é inteligência humana. E nem de longe vai copiar todas as suas capacidades e potencialidades, mas pode ajudar a resolver alguns dos muitos problemas, principalmente aqueles que demandam mais tempo, mais capacidade de processamento de informações, mais lógica. Quando nós vamos analisar o Livro dos Espíritos, especialmente na famosa questão 23, o que é o espírito, a espiritualidade superior responde a Kardec que é o princípio inteligente do universo. E é interessante porque Kardec, como sempre, em questões espinhosas, algo obscuras, sempre retoma algumas explicações. E na questão 76 ele volta ao tema: que definição se pode dar aos espíritos? E a espiritualidade lhe diz que pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. E há um comentário de Kardec que é muito elucidativo quando ele diz: o vocábulo espírito é empregado aqui para designar individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. Portanto, pela doutrina espírita, nós sabemos que há um elemento inteligente universal, de onde o Criador e os arquitetos da vida maior retiram parte daquele substrato do todo para formar um princípio inteligente. E aí esse princípio inteligente passa a ter uma consciência própria, uma história de vida, experiências, é dotado de livre-arbítrio e de todas essas potencialidades que nós já temos aqui a definição no dicionário: emoções, cognição, memória, imaginação, raciocínio, abstração. Tudo isso é impossível de simular. E aí, ainda recorrendo ao próprio dicionário, quando nós vamos ver o que é inteligência artificial, ela é definida como um ramo da área da computação que estuda o desenvolvimento de sistemas computacionais com base no conhecimento sobre a inteligência humana. Então, na verdade, é uma simulação com respeito à própria inteligência humana. Mas a reflexão que nós precisamos fazer é que para que nós pudéssemos simular adequadamente a inteligência artificial nos moldes da inteligência humana, seria necessário e importante que nós pudéssemos, de alguma sorte, conhecer com todas as particularidades o que é a inteligência humana. E nós não temos capacidade ainda, nem elementos para poder compreender e penetrar na profundidade da própria inteligência humana. Para você ter uma ideia, melhor, para todos nós sermos igualmente esclarecidos, nós ainda confundimos espírito com inteligência, porque para a gente é a mesma coisa. E Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, já havia discernido, quando na questão 24 ele pergunta: o espírito é sinônimo da inteligência? E a espiritualidade lhe diz: a inteligência é um atributo essencial do espírito. Todavia, como ambos se confundem num princípio comum, para vós são a mesma coisa, mas em verdade não são. A inteligência é apenas um dos atributos, uma das potencialidades do espírito. E é interessante porque se nós mergulharmos numa ilação filosófica, por exemplo, nos perguntarmos como os grandes filósofos: eu existo? Por que eu existo? No momento em que nós suscitamos essa reflexão, nós instantaneamente fizemos uma retroalimentação total no nosso arcabouço espiritual, com um tempo de decodificação para essa mensagem igual a zero. Nesse sentido, a nossa capacidade de processamento de informações é muito mais rápida do que o computador mais rápido. Isso significa que nós temos uma complexidade infinita. E essa complexidade infinita faz parte da inteligência, que é um atributo essencial do espírito, mas que não é detida pelo corpo cerebral. A nossa capacidade de raciocínio, de processar emoções, de cognição, de memória, de afeiçoar-nos, de desenvolver sentimentos, ela não é uma capacidade do nosso cérebro enquanto glândula, enquanto organismo físico. É uma potencialidade da nossa mente enquanto espírito. E é isso que possivelmente
a ciência materialista ainda não consiga perceber. Uma pergunta muito comum quando nós estudamos inteligência artificial e tentamos desdobrar raciocínios à luz do espiritismo é a seguinte: a inteligência artificial dá uma base materialista para a explicação da consciência humana? É como se, a partir da própria criação de uma inteligência, ainda que não seja uma inteligência humana, nós quiséssemos entender mais a respeito da própria consciência humana. Mas a grande verdade é que os chips, as programações de computador, elas não conferem inteligência. Pelo menos não de acordo com este conceito de inteligência consciente. Uma inteligência que tem livre-arbítrio, que tem autonomia, capacidade de pensar, capacidade de tomar decisões. Eu sei, os programas de computador têm capacidade de tomar decisões, mas eles só podem reagir com base a eventos que já conhecem, por uma experiência que lhes foi doada pelo programador, que alimentou este sistema com essas informações. Mas eles não têm uma capacidade criadora original. Essa é a diferença. A inteligência artificial, ela não desenvolve autômatos intelectivos. Ela pode ter uma grande capacidade de armazenamento de memória, de processamento rápido de informações, de precisão no momento de dar uma resposta. Mas tudo isso, e mais que isso, a nossa inteligência humana também é capaz de sentir, de compreender e de amar. Então nós temos basicamente duas grandes vertentes, dois grandes eixos temáticos ou braços, por assim dizer, da inteligência artificial. A inteligência artificial, enquanto ciência, busca esquadrinhar os mecanismos da inteligência humana a fim de copiá-los, de simulá-los em ambiente computacional, um sistema computacional, dando vida, de uma forma simbólica, dita assim, a uma máquina. Então, dessa forma, buscando compreender o fenômeno da inteligência, visa dar alguma utilidade para aquele sistema computacional. E, ao mesmo tempo, é tecnologia. Tecnologia no sentido de empregar, na prática, esses conhecimentos com uma finalidade útil. Então, é uma tecnologia que visa embarcar, desenvolver num sistema modelado aquilo ou uma resolução de problemas para a própria existência humana. Então, de certa forma, é objeto do interesse da inteligência artificial explicações algorítmicas em relação a comportamentos e a própria inteligência humana. É como se os cientistas quisessem, através do desenvolvimento da inteligência artificial, devassar os mecanismos da consciência e da inteligência humana de forma a desenvolver aquela tecnologia com a implementação prática disso. Ou seja, construir máquinas que sejam tão eficazes quanto os próprios seres humanos. E aí nós temos basicamente 4 divisões ou subdivisões da inteligência artificial, enquanto ciência e tecnologia. O primeiro grande campo, sem sombra de dúvida, é aquele que cuida dos elementos intelectivos, das conexões, das próprias redes neuronais. Então, como que se processa essa informação, como que se dá o fenômeno de aprendizagem por parte dos robôs, tudo isso é cuidado por esse primeiro item. O segundo item se encarrega da biologia molecular. Como que são feitas, qual é a característica, qual é a natureza da vida, por assim dizer, artificial. O terceiro item cuida da robótica, que é a própria vivência ou prática artificial. Como que eu desenvolvi essa vida molecular e como que eu posso praticar, como que eu posso utilizar isso como finalidade útil. E a quarta última seção, ou parte de tudo que trata a ciência e a tecnologia da inteligência artificial, é a própria psicologia artificial, se a gente pode chamar assim, que estuda os mecanismos de aprendizagem de todo esse teor intelectivo, do próprio raciocínio. Então observe que uma pergunta que nós podemos fazer é: ora, contando as subdivisões, com um trabalho tão esmiuçado, onde está afinal a inteligência? A inteligência está no software, no algoritmo que o programador desenvolve e que mais tarde vai ensinar o computador a pensar, ou está no hardware, ou está nessas componentes da chamada vida molecular, de que é formado essa inteligência artificial. Em outras palavras,
Ou está nessa arquitetura dos estados mentais? Essa é uma pergunta que a gente se faz. E como nós vimos antes, a inteligência, enquanto potencialidade humana, ela tem a característica não apenas do raciocínio lógico, mas do raciocínio emocional, de compreender, de fazer as suas próprias deduções, de agir de forma autônoma e de criar. Portanto, a inteligência em verdade não está em lugar nenhum. É lógico que com isso nós não queremos desvalorizar os avanços científicos e tecnológicos com respeito ao desenvolvimento da inteligência artificial, mas ela é incomparável à inteligência humana, que sempre será superior. Na obra Triunfo Pessoal, Joana de Ângeles vai afirmar algo que é muito importante para nós. Ela diz assim: dúvida nenhuma, porém, existe de que a inteligência se exterioriza através das redes neurais que, estimuladas pelas ondas do pensamento que procedem do self, se encarregam de exteriorizar a sua potencialidade. Então Joana aqui acaba explicando, dizendo que as redes neuronais, o hardware, a vida molecular, temas estudados pela inteligência artificial podem ajudar, porque vão dar um aparato necessário a fim de que as ondas do pensamento possam reverberar, possam se exteriorizar ali. Então é como a discussão mente-cérebro. O cérebro, na verdade, é esse aparato fisiológico. É lógico que quando nós temos alguma patologia cerebral fisiológica, nós temos uma capacidade de desenvolver os nossos raciocínios e a própria razão de uma forma inferior às nossas plenas potencialidades. Portanto, a mente é isso que transcende o corpo cerebral. Igual a Joana está dizendo aqui, essa rede neuronal ela vai dar suporte para a exteriorização da vontade no espírito. Mas essa vontade é muito maior, vai além. E isso, se para nós hoje faz muito sentido, e nós conseguimos compreender com muita facilidade, nas décadas de 50 e 60, isso não era facilmente compreendido. Nessas décadas acreditava-se realmente que o potencial da inteligência se dava pelo acúmulo de informações que ela podia armazenar, pelo grau de processamento dessas informações, como se essa rede de informações fosse suficiente para gerar uma inteligência. E hoje, o que nós temos conhecimento é que essa era uma tentativa de tentar reduzir os potenciais da própria inteligência humana. Antes de propriamente falar da inteligência artificial, nós precisamos falar um pouco sobre lógica, e em especial a lógica fuzzy. A lógica fuzzy, ou lógica difusa, explica um pouco a nossa própria lógica de raciocinar, de nós seres humanos. E é a lógica, uma das, que pode ser utilizada na programação de robôs na inteligência artificial, uma das mais utilizadas. Nós temos, por exemplo, diversos casos de redes neurais utilizando lógica fuzzy para o aprendizado dessas programações, desses robôs. Mas para que a gente possa entender de uma forma simplificada a lógica fuzzy, nós precisamos primeiro apresentar a lógica booleana. A lógica booleana ela é apresentada de uma forma muito simples. Eu posso dividir o meu raciocínio em algumas proposições. E estas proposições eu posso qualificá-las como verdadeiras ou falsas. E aí eu ir construindo um pensamento com respeito a essas proposições com base nessa estrutura. Quando eu digo que uma proposição é verdadeira, atribuo um valor positivo, valor alto, valor 1. Quando eu digo que a proposição é falsa, atribuo um valor baixo, valor 0. Na lógica fuzzy, nós não temos isso. Na lógica booleana, nós podemos ter uma proposição com dois valores possíveis. Ou aquela proposição é verdadeira, ou aquela proposição é falsa. Mas a lógica fuzzy compreende que o nosso aprendizado não é assim. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Portanto, na lógica fuzzy, uma proposição recebe um valor que varia de 0 a 1, contando com decimais.
Então, uma proposição pode ser muito verdadeira, muito falsa, parcialmente verdadeira, parcialmente falsa. E depois de subjetivizar as proposições, nós fazemos a defasificação, que é uma etapa sucedente em que nós atribuímos esse percentual de pertencimento à verdade ou falsidade num valor lógico, preciso e objetivo. Mas observe que no desdobramento do meu raciocínio eu precisei colocar um valor intermediário numa escala quase infinita entre 0 e 1. Então, a lógica fuzzy, lógica difusa, lógica nebulosa, ela compreende que existe um grau de pertinência à verdade. E é interessante porque a lógica fuzzy tenta modelar a linguística. Nós, seres humanos, nos comunicamos através da linguagem. É através da linguagem que nós falamos das nossas emoções, reproduzimos os nossos pensamentos, nos entendemos com as pessoas e assim vamos aprendendo e evoluindo. Tanto é que aquele que é privado da linguagem tem um grau de desenvolvimento, inclusive das suas capacidades intelectivas, menor, mais amofinado. Portanto, a linguagem faz parte do desenvolvimento intelectual do ser humano. Então, observe que a lógica nebulosa, como ela tenta modelar a linguística, a linguagem, ela explica e oferece um suporte que é perfeito para a necessidade nossa de nos expressar. E não algo muito objetivo, muito discreto, igual a 0 ou 1, falso ou verdadeiro. E aí a lógica fuzzy é utilizada para gerar estimativas, para tomar decisões a partir dessas proposições e dessas medidas subjetivas com respeito à análise das questões. E o interessante é que a lógica fuzzy gera valores de saída que são precisos, sem necessariamente ter valores de entrada muito precisos. Vamos dar um exemplo. Se eu tenho, por exemplo, uma variável como a idade, na lógica fuzzy, eu consigo, através da linguagem, desdobrar essa variável idade de uma forma muito diversa. Por exemplo, analisando a variável idade, eu posso qualificar uma pessoa ou um objeto como muito novo, muito velho, muito antigo, muito recente, jovem, idoso e por aí vai. Então observe que eu tenho uma variável linguística como a idade e eu consigo desdobrar subjetivamente essa idade em diversas qualificações, em diversos graus de pertinência ou de ponderação. Só que para fazer isso, eu preciso criar um ordenamento dessa lógica. E esse ordenamento é dado através das proposições. São proposições condicionais. Então, por exemplo, eu tenho uma proposição. Se a condição 1 for atendida, então a condição 2 é verdadeira. Mas essas condições, elas não são objetivas. Como, por exemplo, se a distância é igual a 30 metros para o tempo tal, então a velocidade é 10 metros por segundo. Isso é objetivo. Na lógica fuzzy, não. Na lógica fuzzy, o pensamento é subjetivo. Por exemplo, se D é uma alta distância, uma grande distância, então vê que a velocidade vai ser uma velocidade baixa. Observe que eu crio qualificações, adjetivos para qualificar e para definir as minhas proposições ou condições. Mas como é que eu qualifico essas proposições? Porque observe que eu preciso dar um juízo, eu preciso atribuir um valor de acordo com o conhecimento que eu tenho com respeito àquelas variáveis. Para fazer isso, eu preciso de muita informação. É por isso que a inteligência não é exatamente uma capacidade de raciocinar. A capacidade de raciocinar, ela é inerente, mais ou menos desenvolvida em todo ser humano. A inteligência se dá na capacidade de fazer conexões entre todos os conhecimentos que eu já disponho. E isso só pode ser estabelecido com a experiência. É por isso que, quando eu faço a minha linguagem de programação nebulosa, utilizando a lógica fuzzy,
eu encho o meu computador com diversas proposições e crio as condições para que ele vá ganhando um aprendizado. Ele vai vendo vários exemplos, se A, então B, se C, então D, se E, então F. E a partir dessa grande experiência, ele vai conseguindo tomar decisões. Veja como nós, seres humanos, e com o nosso intelecto privilegiado, funcionamos da mesma forma. Nós passamos pelas experiências e vamos aprendendo com cada lição que a vida se nos apresenta. Então, no fundo, a lógica fuzzy, ela explica a própria lógica humana, a própria lógica do ser espiritual imortal. Por isso que ela é do interesse da ciência espírita também. Mas eu não posso, pelo menos não para falar de uma linguagem computacional da inteligência artificial, lidar apenas com valores subjetivos. Eu preciso lidar com a objetividade desses valores para tomar decisões que são decisões fixas, definitivas. E para isso eu preciso defusificar. É a fase em que a gente converte o valor de alto, baixo, grande, pequeno, muito, pouco, num valor fixo, objetivo, de acordo com uma determinada escala que eu estabeleço. Então, no mundo da inteligência artificial, é assim que acontece. Um robô ou um computador feito de acordo com uma linguagem de programação, ele só executa aquilo que você ensinou ele a fazer. E esse ensinar ele a fazer, dentro da lógica nebulosa, compreende esse conjunto de informações concatenadas com que você alimentou o programa e que gerou essa experiência. Mas, logicamente, no caso da inteligência artificial, nós não temos a componente humana, emocional, sentimental. Não há o valor moral. Observe que o valor moral ele está incutido nas proposições que um ser humano alimentou o programa, que agora fazem parte do modo de proceder ou do modo de executar, vamos dizer assim, de um robô ou de um programa de computador. Isso significa que esse teor moral está implícito nessas proposições. Na obra A Física da Imortalidade, de Frank Tipler, ele vai dizer, no segundo capítulo, vai fazer uma pergunta preciosa. A inteligência artificial das máquinas é capaz de superar em velocidade e precisão a humana? E a resposta não poderia ser mais brilhante. A inteligência humana não pode ser adequadamente medida pela sua velocidade e precisão, mas sim pela sua autonomia. Há algo que escapa à inteligência artificial, a autonomia. Um robô ou um programa de computador só executa aquilo que ele foi ensinado a fazer, aquilo que está na sua programação. Ele não extrapola. Por mais que possam ser criados silogismos e deduções lógicas com respeito às primeiras premissas e às primeiras informações com que a sua experiência foi alimentada, o desdobramento disso nunca extrapola aquilo que inicialmente foi concebido para o próprio programa. Portanto, o robô não tem autonomia. Por mais que os supercomputadores, com a sua grande capacidade de processamento de dados, com a precisão com que buscam nos locais específicos da memória aquela informação de forma indefectível, isso não diferencia ou não torna a inteligência artificial superior à inteligência humana. Porque o homem tem essa autonomia e tem essa capacidade de discernir entre o certo e o errado, fruto da sua própria consciência. E é aí que nós recorremos ao Livro dos Espíritos, na parte 3ª, quando Allan Kardec vai abordar as leis morais, e em especial no capítulo 10º, quando ele vai falar sobre leis de liberdade. Na questão, ou a partir da questão 843, Allan Kardec começa a falar sobre o livre-arbítrio. E a primeira pergunta sobre esse assunto que ele faz é a seguinte: o homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? E a espiritualidade superior responde: visto que ele tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então essa é a nossa diferença. A diferença da inteligência humana para a inteligência artificial. Nós temos liberdade de escolha.
liberdade de agir, proporcional ao nosso panorama e patamar evolutivo, ao nosso grau de aperfeiçoamento moral, mas sempre temos, por mais que temporariamente cerceados do livre-arbítrio, sempre temos algum grau de liberdade. E isso é sumamente interessante, porque o homem, na sua tentativa de promover maior qualidade de vida e até mais felicidade, com certeza fez uso dessas lógicas, como por exemplo a lógica fuzzy, para programar as máquinas com a intenção de que elas pudessem pensar e raciocinar tanto quanto um ser humano. Mas isso é impossível. Apenas o ser espiritual, de acordo com a sua consciência psíquica, feita à imagem e semelhança de Deus, tem esse grau de liberdade conferido pelo Criador. E nessa portentosa obra, A Física da Imortalidade, Frank Tipler ainda diz algo mais precioso. Em filosofia, a pessoa é uma substância de natureza racional autônoma, capaz de entender, querer e amar. E nós, mesmo com tanto avanço da ciência e tecnologia, ainda não conseguimos criar espíritos. Só o espírito tem essa capacidade própria da sua consciência espiritual, da sua consciência divina, de querer, amar e poder compreender. Então, meus amigos, já caminhando para o final, essa foi a nossa abordagem em relação à inteligência artificial. Veja que é um tema que também é do interesse da ciência espírita, visto que a inteligência artificial é esse anseio da alma humana de entender a sua própria essência, de entender como funcionam, como concatenam os seus raciocínios, de onde provém as suas emoções, qual é todo o seu potencial, como que esse raciocínio lógico pode ajudar a resolver problemas de forma mais rápida, diminuindo a quantidade de erros e fazendo isso num tempo cada vez mais diminuto. Mas nós temos claras limitações. E a nossa abordagem no início desse vídeo, falando de que toda ciência exata é antes de tudo humana, é justamente para dar condições de compreendermos que nós estamos vendo a verdade de acordo com a nossa própria ótica, que ainda é uma ótica limitada, ainda é apenas uma dimensão muito pálida daquilo que é toda a verdade. Nós não conseguimos ainda mergulhar na profundidade da inteligência humana e não sei se um dia nós chegaremos lá. Pelo menos não enquanto formos apenas humanos. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido de alguma sorte útil e até a próxima, se Jesus permitir. Muita paz a todos.